Existe uma estimativa que só o Brasil teria mais de 2 milhões de pessoas com o diagnóstico desse transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Esse transtorno, ele é uma característica de várias nuances, né? É muito difícil para uma criança com esse transtorno, nós vamos dizer, crescer de uma forma saudável. Por quê? São as características do TDAH. Primeiro, o TDAH pensa muito depressa. O pensamento dele é de uma velocidade impressionante. Então, para a criança, como ela pensa muito depressa, ela não consegue acompanhar a coordenação dela psicomotora, não acompanha essa velocidade de pensamento. Então, geralmente, uma criança TDAH, ela é estabanada, ela derruba as coisas o tempo todo, ela tem dificuldade de escrever. A grafia de uma criança TDAH é muito, muito difícil de ser legível. Então, a importância desse diagnóstico na infância é para se começar a trabalhar exatamente essas dificuldades. Por quê? Inclusive a própria capacidade de escrever adequadamente, de fazer linhas, aquelas cadernetas de linha pontilhada, de fazer, é que vai determinar, inclusive, a capacidade no futuro de dirigir, de conseguir manter o carro num alinhamento. Então, a importância do diagnóstico TDAH na criança começa por coisas assim, que foge à compreensão mesmo de pessoas ligadas à educação. O Luan, ele nasceu em 2017. Ele, desde novinho, ele sempre foi diferente dos outros irmãos, né? Eu tenho mais 2 meninos. Ele sempre foi muito agitado, muito impulsivo, desde muito pequenininho. Aquela criança que abre o fogão e entra dentro, aquela criança que não tem muita noção do perigo, se deixar uma janela aberta ele pula, já caiu da escada, já se ralou todo. Eu sempre tive um cuidado um pouco mais de perto com o Luan do que com os outros, então desde muito novinho. Aí eu fui no neuro e ele falou: Carla, com 7 aninhos eu preciso que você faça uma nova consulta, porque o TDAH, ele consegue ser diagnosticado depois da escola, né? Quando ele começa a entrar na fase de alfabetização e tudo mais. Enquanto ele está nessa área, a parte infantil, não tem como a gente detectar. Então, quando ele começar, ele ainda falou assim: mãe, quando ele começar a sentar na cadeira e escrever e precisar olhar para o quadro, aí a gente vai saber se ele tem TDAH ou não. Esse é considerado um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso quer dizer o quê? Que ele necessariamente se desenvolve ao longo da infância. Então ele não existe alguém que nunca teve transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e vai desenvolver na vida adulta. Classificações mais antigas falavam que ele se manifesta necessariamente aí já antes dos 5 anos de idade. Hoje a gente fala mais na idade escolar, que é a idade que vai exigir mais demanda cognitiva da infância. O TDAH é multifatorial, então ele tem influências genéticas, hereditárias, influências ambientais e de redes e circuitos neurológicos. A gente apresenta alterações de neurotransmissores como principal hipótese desse transtorno, mas nós também temos a genética, tanto é que em estudos com gêmeos mostram relação de hereditariedade de 74%, e nós temos mais de 80 genes já decodificados que mostram relação com esse transtorno. Quando criança, a Mariana, quando nasceu, ela demorou um tempo em falar, 1 ano, ela não falava nada ainda, nenhuma palavra. Andou muito rápido, mas não falava. Era uma criança que tinha uma característica de não querer calçar sapatos. Ela andava sempre muito descalça, na ponta dos pés. E na época nós fizemos assim vários exames nela. Exames mesmo, com fonoaudiólogo, pediatria, pedi alguns exames. Porque o que chamava a atenção da gente, quanto pai e mãe, era o problema da fala, dela não falar.
Ela veio a falar mesmo já com quase 2 anos, quando ela entrou na creche. Ela sempre foi muito independente, então ela não pedia nada dentro de casa. Ela queria comer alguma coisa, por exemplo, ela abria o armário e ia lá e pegava. Ela queria vestir uma roupa, ela ia lá e pegava. Ela não vinha pedir. Então, nós fizemos o quê? Depois de várias consultas, vários exames que não apresentou nada nela, nós mudamos as coisas dentro de casa, as comidas, colocamos em outros locais para provocá-la a pedir. E daí ela começou então a balbuciar algumas palavras, foi quando ela começou a falar. Classificações mais antigas falavam que ele se manifesta necessariamente aí já antes dos 5 anos de idade. Hoje a gente fala mais na idade escolar, que é a idade que vai exigir mais demanda cognitiva da infância. A partir da infância e da adolescência, né? Então, onde vai exigir mais atenção, concentração persistente, concentração sustentada, e aí aparece mais, porque essa é a grande diferença em relação à questão da atenção no transtorno de déficit de atenção. Todo ser humano ele vai ter um período de atenção e ele vai cansar esse período de atenção, ele vai acabar se comportando de uma maneira desatenta. No transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, essa atenção ela tem uma duração menor, é como se a pessoa cansasse mais precocemente de tarefas, especialmente tarefas completas e tarefas que para ela não são muito entusiasmantes, não são muito estimulantes, né? Eu já fui na escola, já conversei, eu não tenho reclamação. A única coisa que ele levanta muito, conversa, mas foi o que eu estava até falando, a professora dele é daquela professora mais antiga, aquele regime mais antigo, e ele não gosta. Ele tem muita dificuldade, porque ela chama muita atenção. Esses dias eu cheguei lá, estava a sala toda escura e todo mundo deitadinho. O que é isso? Ela tinha colocado todo mundo, apagou a luz, todo mundo vai ficar quietinho. Isso deixa ele muito ansioso, sabe? Mas eu nunca recebi reclamação. Ele termina o dever muito rápido, ele faz tudo dele é muito rápido. Então, assim, nunca tive reclamação. Quando existe um suporte adequado, quando existe familiares que conseguem dar um incentivo, sentar com a criança, estimular ela a ler, ela pode criar o hiperfoco para a leitura, por exemplo. E daí, no futuro, à medida que o cérebro vai amadurecendo, que vence a adolescência, pode despontar, inclusive, como um estudante melhor. Porque já com essa maturação do cérebro, já se organizando mais conexões, nós temos um adolescente passando a ser adulto jovem, já com maior capacidade de lidar com as suas dificuldades. Dentre o déficit de atenção e a hiperatividade, predomina mais a hiperatividade no Luan. Ele é muito mais hiperativo do que desatento. Ele perde as coisas em casa, é o tempo inteiro, mãe, cadê? Mãe, cadê minha caneta? Mãe, cadê meu tênis? Mãe, aonde? Eu falei, filho, você tem que se organizar. Né? E eu cobro muito, né? Eu tenho até que conversar isso com a psicóloga, porque eu cobro muito. Às vezes eu deixo ele doidinho, porque eu quero que ele aprenda, porque ele é muito dependente de mim. É muito dependente, isso é o dia inteiro. Eu falo, filho, você é tão inteligente, vamos lá, lembra que você tem gaveta pra tudo? Então vai lá, coloca a meia aqui, porque todo dia você tá perdendo. Mãe, cadê minha meia? Mas quando ele quer ser organizado, ele é muito organizado. Muito, detalhista, de colocar cor com cor, né? Mas quando quer. Mas ao mesmo tempo que ele arrumou tudo, de repente, pum, bagunça assim, ó, de uma hora para outra. Na infância, em relação à dificuldade com o tempo, é aquela criança que tem dificuldade, mesmo quando em casa os pais estudam a matéria, ela vai fazer uma prova e, sabendo a matéria, tendo chance de fazer uma boa prova, às vezes tem um resultado ruim. E quando os pais chegam para perguntar ao professor, por que ele fez uma prova ruim? Olha, ele simplesmente não terminou as questões. Por que não terminou as questões? Porque se distraiu com alguma coisa. Alguma coisa que ele percebeu nos coleguinhas do lado, alguém que fez alguma graça, os outros voltaram a se concentrar e terminaram a prova. Ele ficou com aquilo, lembrou de outras coisas, saiu. Isso é um fator muito importante a ser avaliado pelos professores.
Na fase adulta não é diferente, até por isso que hoje está surgindo leis para diferenciar o tempo de prova de pessoas que vão fazer concurso. Já alguns estados já estão aderindo a esse tipo de lei e nós esperamos que isso vá adiante. Por quê? É um direito de quem tem TDAH. O TDAH é um cérebro neurodivergente, ele é atípico, ele tem características diferentes. Na escola eu tenho uma certa dificuldade de ser... Eu acho que às vezes eu estou um pouco atrasada em relação aos outros. Matemática sempre foi uma matéria muito complicada para mim. E aí os outros alunos conseguem entender, só que eu fico tipo, não tô entendendo nada, o professor tá falando em grego. Aí eu fico tipo, será que se eu não tivesse, seria mais fácil? Aí eu fico assim, mas nas outras coisas não. Existem vários estudos, existe uma evidência científica robusta de que a atividade física regular melhora não só TDAH, mas melhora a doença emocional de uma maneira geral. Porque a atividade física, as doenças emocionais, elas têm em comum uma base que é uma alteração no que a gente chama neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? É a capacidade do cérebro produzir novas conexões neuronais, novas conexões entre os neurônios, as células cerebrais, e de formar novos neurônios. O cérebro é um órgão como qualquer outro. A gente vai ter as células são produzidas, têm uma meia-vida e morrem. Se elas não são substituídas na pele, a gente vai ter problema na pele, de flacidez, de uma pele mais sensível, com mais ferimentos. Se a gente tem isso no cérebro, a gente vai ter prejuízo cognitivo e várias outras funções. E atividade física regular melhora neuroplasticidade, ela melhora a reposição neuronal, ela melhora as conexões neuronais e, como consequência, melhora o funcionamento cerebral. Ele não gosta de brinquedo, ele gosta de desenhar, gosta de jogar videogame. Ele já tem muito tempo que o Luan não é de brincar, ele gosta de futebol. Lá em casa nem tem mais, ele não é focado em brinquedo. Agora leva ele para lutar um jiu-jitsu, para jogar futebol, nossa, soltar uma pipa, ele gosta. E desenhar, ele passa muito tempo desenhando. Desde quando descobrimos o diagnóstico, a médica sempre pediu, coloque a Mariana para fazer esporte, de preferência em equipe, para que ela se concentre. Então a gente sempre teve essa linha. Eu lembro até que no começo, quando a gente recebeu o diagnóstico, eu lembro que eu fazia beach tennis. Aí eu me dava bem até com as pessoas. Até porque é um esporte que realmente precisa muito da concentração. E ainda mais porque é de dupla, né? Então, eu tenho muito problema em fazer amizades. Tipo, chegar pra fazer. Geralmente é as pessoas que chegam em mim e começam a conversar. Só que lá, tipo, eu já conhecia umas pessoas, né? Da escola, já era amiga. Então ficou mais fácil. Aí, quando a gente se mudou pra Vitória, né? Que eu fazia em Campo Grande. Aí eu acabei não voltando. Mas o plano é voltar. Na maneira como a gente vê na psiquiatria o esporte, nós dividimos eles em dois modelos: o esporte individual e o esporte coletivo. Ou seja, ir fazer uma natação, jogar um tênis, algo assim, seria o esporte individual. E participar de uma equipe de vôlei, de basquete, de futebol, alguma coisa, é o esporte coletivo. É importante desenvolver essas duas coisas numa criança TDAH, porque no individual, é ele que está ali, ele desenvolve o foco, melhora a atenção dele. E no coletivo, ele desenvolve porque os colegas chamam a atenção quando ele comete um erro. Então vamos lá, vamos falar o que acontece com essa criança TDAH extremamente dispersa, desatenta a tudo, não conseguindo controlar a velocidade do pensamento. No momento que na natação, que jogou na água,
Se ela não der um jeito de prestar atenção no que o professor está falando, dar as braçadas de maneira certa, vai acabar afundando, engolindo água, vai tomar um susto. E esse susto, a gente fala assim que é terapêutico, já desenvolve o foco. Na questão do basquete, vamos colocar basquete, que é um esporte que eu particularmente gosto muito e acho que ele desenvolve muitos músculos, muitas questão da psicomotricidade e do foco, porque precisa mesurar uma distância, qual a força que vai colocar para conseguir arremessar a bola num arco a uma distância. Isso, para uma criança TDAH, é muito bom. E geralmente, quando ela vai fazer isso, nos primeiros momentos ela vê como desafio, tenta, erra e se desinteressa. Se houver uma forma de estimular ela adequadamente, muito em breve ela se torna o destaque da equipe. O tratamento, como é uma doença multifatorial, é uma doença que tem vários aspectos, o tratamento ele só vai ter o seu melhor resultado se ele também for multifatorial. Então, o tratamento com medicamentos é uma das facetas do tratamento, não é a única. Existem várias intervenções que são extremamente eficazes e muitas vezes podem vir até antes das medicações. A nutrição está se tornando um ponto importantíssimo em tratamento das pessoas que são atípicas. Por quê? Por um simples fato. Tudo aquilo que inflama nosso corpo vai inflamar nosso cérebro. Nós sabemos que o cérebro, para funcionar, ele utiliza em torno de 1/5 de tudo aquilo que nós nos alimentamos, ele vai utilizar para ter o funcionamento do cérebro. Então, se esse alimento não for adequado, obviamente que o funcionamento do cérebro vai ser comprometido. Hoje, nós orientamos os pais de crianças TDAH a evitar de dar, por exemplo, açúcar. Tira o açúcar, tira os doces, tira os achocolatados, tira esses produtos industrializados. Observa outros fatores da alimentação. Questão do glúten é importante, porque esse glúten que tem aqui na nossa cozinha nacional está sendo visto como o trigo, por exemplo. Os especialistas têm dito que ele tem um teor de glúten maior ainda. Então tem que ter um certo cuidado com esses alimentos processados e ter muita atenção além da suplementação, com o estado geral. Observar vitaminas e os minerais. Existem alguns fatores que são genéticos. Por exemplo, questão dos minerais. Ferro. Essas anemias ferroprivas são muito comuns na nossa população. Uma criança com baixa ferro sérico, ela já vai ser uma criança com maior dificuldade de controlar o seu TDAH, porque acontece que essas conexões neuronais dependem diretamente desses íons metálicos para funcionarem adequadamente. Então, hoje, no fator alimentação, nós estamos preocupados com o que ele pode comer, o que não pode. Então, nós excluímos aí fatores como as comidas muito doces, as comidas inflamatórias e, no segundo momento, a grande preocupação em saber se os exames dele estão corretos. Aonde que está a maior importância? Nos minerais, não pode ter o ferro e o magnésio baixo. É importante que o zinco esteja num fator de médio para mais. Hoje nós observamos muito isso. E a questão das vitaminas. Não deve estar com a vitamina D baixa, atrapalha demais esse fator de desenvolvimento neuronal e principalmente no TDAH. Além da vitamina B12, piridoxina, todas essas vitaminas são importantes estar sendo acompanhado nas crianças. O paciente com TDAH requer um pouco mais de paciência perante o profissional, porque ele exige mais criatividade da sua parte na hora de tratar, e ele não vai conseguir ficar sentado no divã falando das coisas dele para você. Então, você vai tratar ele com um joguinho. Daqui 5 minutos ele não quer mais esse joguinho, ele vai querer outro. Aí ele vai para outro brinquedo. Aí daqui a pouco ele quer uma massinha.
E aí assim você vai brincando. É bem dinâmico, eu diria, terapia com esse tipo de paciente. Mas dá super certo. Só requer um pouquinho de criatividade, um pouquinho mais de paciência. A terapia é para a vida inteira desse paciente, bem como acompanhamento psiquiátrico, porque ele vai, a partir dos marcos da idade e como quando essa criança vai desenvolvendo, existem marcos de aprendizado, e ele vai ter que aprender a lidar com o cérebro dele, porque o cérebro do TDAH é muito rápido. Então, ele está pensando em 50 coisas ao mesmo tempo. E aí, você como terapeuta tem que ensinar ele a ter uma rotina. A constituição de uma rotina para paciente com TDAH é crucial, extremamente crucial. E os pais dentro de casa também têm que incentivar essa criança. Então, quanto menos essa criança ficar em tecnologia, melhor. Então, seja pintando, seja jogando um quebra-cabeça, montando cubos, qualquer coisa que exercite a mente dela de fato, do que simplesmente scrollar uma tela. É muito importante. Na fase da primeira infância, o acompanhamento cognitivo-comportamental, ele é muito importante. Vai ajudar essa criança a aprender a minimamente medir as suas ações para tentar controlar a impulsividade dela. E na fase adulta, não muda. Continua tendo que ter a vida inteira o cuidado com a alimentação, ter muito cuidado com drogas tanto lícitas quanto ilícitas, evitar álcool ao máximo, tudo aquilo que é inflamatório do corpo e do cérebro vai ter que ser evitado. Eu sempre falo para os meus pacientes TDAH, não beba. Simplesmente não beba. Não fume maconha. Não use nenhum tipo de droga. Porque vai aplacar aquele momento seu de agitação, talvez você vai se sentir bem, mas isso vai refletir na sua vida. Pensa que você tem mais toda uma vida pela frente. E se você vai lesando o seu cérebro desse jeito, o que vai ser você no futuro? Principalmente nessa sociedade que a gente está vivendo hoje, de uma velocidade muito grande de crescimento de informações, de tecnologias, que a gente tem que continuar aprendendo isso. Normalmente, sintoma emocional, ele se torna realmente sintoma e doença quando ele preenche alguns critérios. O primeiro deles é prejuízo funcional. Não existe doença emocional, incluindo aí o déficit de atenção, que não haja prejuízo escolar, que não haja prejuízo no relacionamento das crianças, enfim, ele traz um prejuízo. O segundo critério é sofrimento, isso gera um sofrimento. Um dos sintomas mais comuns no déficit de atenção, no transtorno de déficit de atenção, é a baixa autoestima. Essas crianças e esses adolescentes, eles sofrem persistentemente de baixa autoestima. Se os pais estão ouvindo essas crianças de uma maneira competente, né, interagindo e executando seus papéis na educação dessas crianças, eles vão perceber que elas têm baixa autoestima, né? O terceiro ponto é intensidade, né? Uma dificuldade de atenção, uma inquietação na infância e na adolescência, isso é um comportamento humano, né? Assim como ansiedade, assim como tristeza, qualquer outro sentimentos universais. A intensidade, a persistência, o prejuízo que eles causam, aí realmente a gente tem indícios muito claros de que isso não é uma característica, isso não é algo passageiro, de que isso é uma doença que precisa ser tratada ou pelo menos precisa de uma avaliação de um especialista. O TDAH é um transtorno que pode cursar com comorbidades, e a principal dela é o transtorno do espectro autista, atualmente chamado de transtorno de processamento sensorial. As duas podem ter relações principalmente sobre atraso de fala, interação social e alterações comportamentais, como agitação, irritabilidade ou mesmo dificuldade de aprendizado, por conta da desatenção. A avaliação criteriosa é imprescindível para a gente diagnosticar
a diferença desses transtornos e fazer realmente uma elucidação diagnóstica correta, porque o tratamento é diferente do autismo e do TDAH. Então é muito importante a gente acertar nesse diagnóstico. Aí eu fui no neuro e ele falou, Carla, com 7 aninhos eu preciso que você faça uma nova consulta, porque o TDAH, ele consegue ser diagnosticado depois da escola, né? Quando ele começa a entrar na fase de alfabetização e tudo mais. Enquanto ele está nessa área, a parte infantil, não tem como a gente detectar. Então, quando ele começar, ele ainda falou assim, mãe, quando ele começar a sentar na cadeira e escrever e precisar olhar para o quadro, aí a gente vai saber se ele tem TDAH ou não. Então tá, você recebeu o diagnóstico de TDAH. Não é o fim do mundo. Tem muitos pais que se acomodam. E, que a criança tem TDAH, tudo bem, então ela não vai fazer a tarefa da escola. Não, a gente tem que estimular, sim, essa criança a fazer a tarefa. Possivelmente, ela vai demorar mais tempo do que as outras crianças. E isso a gente tem que levar em mente, mas ela tem total capacidade para executar aquela tarefa. Então, a gente tem que sempre estar estimulando. Então, assim, ela vai fazer a tarefa. Tudo bem, às vezes ela vai levantar ali para fazer outra coisa, mas o importante é que você estimule. Porque quando eu aceito que a criança tem TDAH e ela é assim, ela é assim mesmo e não vai executar, eu posso criar também uma insegurança naquela criança, uma conformidade. Eu tenho TDAH, então eu não consigo executar. E ela nem tentou executar aquela tarefa. Então, é fazer com que os pais e essa criança entenda que ela tem um cérebro diferente, uma forma de pensar diferente e que apesar dessas circunstâncias, ela vai conseguir executar a tarefa. De uma maneira mais lenta, mas ela tem total capacidade para se desenvolver. Algumas pessoas falam, mas é uma explosão do número de casos de doença emocional na infância, né? Aí incluído o transtorno do espectro autista, o déficit de atenção, depressão na infância, suicídio na infância e adolescência. A gente hoje tem números alarmantes, né? A faixa etária que mais cresce suicídio consumado são meninas dos 10 aos 14 anos de idade, a faixa etária da existência humana que mais cresce percentualmente a taxa de suicídio atualmente. Mas, assim, está melhorando. Iniciativas como Linha Tênue, por exemplo, são fundamentais, porque aumenta a conscientização na população e a população começa a cobrar que esses encaminhamentos sejam feitos para os especialistas, sejam psicólogos, sejam terapeutas ocupacionais, sejam psiquiatras, mas aí de uma maneira geral, o clínico geral, o pediatra, ele dificilmente vai reconhecer esse tipo de diagnóstico, e esse ainda é um grande problema no nosso sistema, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E uma das iniciativas louváveis é justamente treinar profissionais que se encontram em condição privilegiada, não para diagnosticar, porque eles não são especialistas, mas para identificarem indícios de que aquilo pode ser uma manifestação de uma doença emocional. Às vezes nós percebemos alguma ação dos nossos filhos e temos aquilo como normal, né? E quando na verdade tem alguma coisa, só que a gente não quer aceitar que tem alguma coisa. Então é importante que procure especialistas, que não fique somente na escola, que também esteja junto, mas procure ajuda médica, clínica, para diagnosticar. E o segundo conselho, digamos assim, né, é que tem jeito. Os nossos filhos, eles são crianças normais, são crianças maravilhosas, tem jeito. Nós temos que descobrir a forma como que eles veem as coisas, né? Mas são crianças maravilhosas, vão se tornar adolescentes, jovens e adultos maravilhosos. Então, assim, as mães têm que só ter paciência, né? Que não é fácil. Não vou dizer que é fácil.
E é ter paciência, resiliência, respirar antes de dar aquele esporrinho que a gente, né? Que as mães às vezes dão vontade de pegar, dar uns tapas. Respira, só respira antes. Deixa oxigenar o cérebro, depois você vai entender e o que a criança está pensando, está sentindo, e você tenta ajudar. Em casa funciona. Eu não vou dizer que eu sou 100%, não. Tem hora que eu brigo, sim. Eu sou uma mãe que eu não deixo ele fazer o que ele quer, só porque ele foi diagnosticado com TDAH. Não. Quando eu vejo que ele tá me manipulando, e ele sabe disso, porque eu converso abertamente, tá? Lá em casa não tem essa. Eu falo, ei, acorda. Bora fazer suas coisas. Luan, levanta. Vamos. Ah, mãe, não quero. Quer? Mas a rotina é essa, não é fácil. Aonde Deus parece que tira de um lado, ele põe do outro. Então, na mesma proporção que uma criança com TDAH, ela dá muito trabalho, porque ela vai, desde pequeno, se começa a aprender a escrever, ela vai riscar as paredes, vai dar muito trabalho mesmo, vai cair mais, vai fazer mais arte, vai inventar, vai botar uma cadeira em cima da outra para alcançar um armário, uma criança precisa ser mais vigiada. Nessa mesma proporção, também você pode saber que você está com um diamante para ser lapidado na mão. Porque uma criança com TDAH, ela tem um cérebro mais veloz, com melhor chance de desenvolver ideias. Então, trabalhe da melhor maneira essa criança, que você vai ter muita alegria no futuro com tudo aquilo que ela pode trazer de bom.